E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Clover. E no vídeo de hoje, no começo de outubro, eu vim aqui fazer um desafio de desenho pra mim mesmo, que é de tentar desenhar todo dia do mês e, quando possível, tentar postar aqui. Eu meio que tô fazendo um daqueles Inktober, que é tipo... muita gente na gringa, e até mesmo aqui no Brasil, no mês de outubro começa a desenhar alguma coisa todo dia. E é sempre tipo mais ou menos o mesmo tema. E como tem esse jogo que eu gosto bastante chamado Off, eu decidi fazer um Offtober, onde todo dia eu vou fazer um desenho de off. Então, eu vim aqui dizer que por causa de um problema do OBS eu tinha gravado meu áudio inteiro no vídeo pelo OBS, só que o áudio não carregou. Então eu tô tendo que gravar o áudio de novo no Audacity. E por causa disso vai acabar demorando um pouco. E talvez eu perca tipo 2 dias desse desafio para lançar o primeiro vídeo do primeiro desenho. Mas então, eu vou tentar compensar isso, tipo, postando 2 desenhos e 2 vídeos num dia só, eventualmente. Ou também, tipo, postar nos próximos 2 dias de novembro. O que importa é uma coisa que meu amigo falou, que você não tem que levar a sério esse tipo de coisa, mas... Pô, mano, sacanagem isso. E o primeiro personagem que eu escolhi pra fazer esse desafio vai ser uma personagem chamada Sugar. Dando um pouco de contexto, ela é uma boss secreta que você encontra no jogo e ela tá meio que escondida num porão na primeira área que você entra no jogo inteiro. E ela é bem popular na comunidade, assim, tipo, bastante gente gosta dela e com razão. Sinceramente, se não fosse o fato de Off já ser um jogo com um monte de batalha cabulosa, ela seria a minha luta favorita do jogo inteiro. Mas falando um pouco menos do jogo e um pouco mais do personagem, que na verdade ainda é falar do jogo, uma das coisas que eu mais gosto dela é a forma que ela convém para o jogador, como ela é doidinha, guys, uau! Quando você vai lutar contra ela, ela fica falando um monte de groselha, não fala nada com nada e começa a te bater do nada. Começando na luta dela, a pose é o que mais fez eu querer desenhar ela no começo desse desafio. Porque logo de cara eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer de fanart, que era pegar a pose dela e mudar a perspectiva. Tipo, como se você pegasse a personagem e virasse ela um pouquinho de lado. E eu queria que a câmera, né, a visão de quem estivesse vendo o desenho, fosse na mão dela. Pra que aí você descesse da mão dela, que tá segurando as armas dela, que são esse monte de barbante com doce, até o rosto dela, que estaria dando aquele sorrisinho maluco. Kara Undertale, guys. Então é o que eu parti pra desenhar. O que em breve vocês vão descobrir que não deu certo e o porquê, mas só vamos lá contar o processo. E logo de cara a gente vai começar aquele desenho igual toda pessoa normal, que é fazendo aquele círculo maroto pra ser a cabeça dela. Que não deu certo das primeiras 2 vezes, mas da terceira ficou mais ou menos, então vamos com essa. Feito isso, a gente vai fazer a famosa técnica de Loomis, que é só você cortar o círculo pra fazer o rostinho, que eu fiz com a minha bunda. E a partir disso eu fiz o resto do torso dela. Tem gente que eu conheço, tipo um dos meus melhores amigos sempre começa a desenhar o personagem pelo torso, mas eu simplesmente não consigo começar com isso, cara. Eu acho muito esquisito. E talvez seja por isso que o torso ficou no ângulo errado. Mas vamos lá, eu tô me adiantando muito. Aí, né, eu já parei pra pensar, pô, fiz a cabeça, fiz o torso, rapidinho, só se passou o quê? 20 minutos. Então vamos fazer a mão, né, que a mão é o que vai ser o destaque. Pra poder explicar o que deu errado nessa mão que eu tentei fazer pela maior parte do vídeo, eu teria que falar com vocês sobre os fundamentos do desenho. Se você tá um pouquinho mais ligado de arte, você deve saber o que são os fundamentos do desenho. Praticamente o desenhar, assim como, sei lá, matemática, possuem tipo coisas que você pode fazer, que você precisa fazer durante o aprendizado pra tipo evoluir de verdade, compreender o desenho num sentido mais profundo do que só rabiscar no caderno. E um dos fundamentos mais importantes para você conhecer é o fundamento das formas, é o fundamento mais básico, que em resumo, bem resumido, diz que todos os objetos que existem ao seu redor podem ser simplificados com formas básicas. E através dessa simplificação, você pode ir colocando coisinha em coisinha até você montar o que você quer, que no meu caso era essa mão. Problema? Eu ignorei completamente o fundamento das formas. O que eu fiz então? Comecei a desenhar pelos dedos. Aí quando eu tava na metade de desenhar a mão,
eu tinha percebido, nossa, não faz sentido nenhum o jeito que eu tô desenhando essa mão. Então eu apaguei. Aí eu comecei de novo, fiz uma caixa. Quando eu terminei essa caixa, eu olhei e pensei, nossa, eu esqueci que isso daqui é parte de um personagem maior. Então a segunda tentativa também não deu certo. Então agora eu tinha um personagem que já tava com o torso e com a cabeça com a perspectiva errada. Eu não sabia o que fazer em relação à mão, que também tava com a perspectiva errada. Então eu tentei uma terceira vez e dessa vez eu realmente tentei. Eu tentei com tudo que eu podia. Só que deu errado de novo. Eu comecei a fazer o cubo certinho, comecei a fazer os dedos, até que na metade do processo mais ou menos eu percebi que tava ficando uma bosta. E eu pensei, nossa, não faz sentido essa perspectiva de mão em relação ao corpo, então eu vou mudar ela. E eu passei horas só mudando esse cubo de lugar e reajustando ele de pouquinho em pouquinho, esperando que eu fosse encontrar uma posição que a mão me agradava, coisa que eu não achei. Então eu meio que desisti da ideia inicial, da perspectiva que eu queria fazer pra conseguir progredir com o desenho, que pô, foi uma coisa bem paia. Por favor, estudem um pouco, não façam como eu fiz. Mas aí, pelo menos eu consegui fazer o braço de trás. Pronto, agora eu consegui fazer o braço de trás. Bem, apesar de tudo, eu gostei do resultado que ficou no braço direito que eu tinha feito, então eu decidi seguir com isso. Eu só dei uns retoques nos detalhes, apaguei algumas linhas e fui focar no resto da personagem. As pernas foi extremamente fáceis de fazer. Eu não sei se é porque, tipo, eu tô acostumado a desenhar elas ou alguma coisa, mas não é nem que ela tá bonita, mas é que elas não me incomodam, sabe? Eu fiz ela meio que cagando pro resultado, só que eu achei que ficou legal, cara. Precisou de, tipo, poucos detalhes, assim, nada muito além da calça e show. Bem, a minha parte favorita do processo inteiro foi colorir. E provavelmente a verdadeira razão por eu ter escolhido o personagem de Off é que a grande maioria deles são monocromáticos, então, tipo, é muito fácil de você só colocar o preto no lugar certo, o branco no lugar certo, e o design vai fazer o trabalho pra você, sabe? Eu gosto muito disso nos desenhos do Mortis Ghost, que, tipo, só funciona, sabe? O cara, ele tem uma paleta de cores super limitada e ele consegue fazer uns desenhos muito legal, mano. Por fim, eu defini a escolha do background dela, que é o mesmo da batalha, né? Um amarelo bem forte. Fiz uns docinhos ao redor dela pra, tipo, deixar mais dinâmico. Eu decidi deixar um dos docinhos preto, porque só pra dar aquele contraste visual, sabe? E, cara, eu gostei muito do resultado. Tipo, apesar do processo ser bem mais ou menos, e eu admiti aqui em público que eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, é realmente muito interessante, assim, o quão longe eu consegui chegar. E eu tô muito orgulhoso desse desenho que eu tinha feito. O que eu quero que você tire desse vídeo, mais do que tudo, é que, tipo, realmente não é pra você cometer os erros que eu cometi, sabe? Caso você queira desenhar, por favor, aprenda os fundamentos, mas não precisa ser algo chato, sabe? Eu sinto que você consegue encontrar um meio termo entre ser eu e ser alguém que desenha bem, que é de realmente, sabe, se divertir com o processo de aprender a desenhar, cara. Eu sinto que eu estaria muito melhor no desenho hoje em dia se pessoalmente eu não tivesse esse problema meu de falta de foco, que, tipo, não é culpa, eu não tenho TDAH, não é culpa do meu trabalho, é culpa completamente minha de, tipo, de tempos em tempos eu começo e largo de fazer coisas que só com o tempo você melhora, sabe? Eu queria fazer jogo e ao mesmo tempo eu queria fazer desenho. Eu comecei a fazer uns quadrinhos, não tava conseguindo ir muito longe, então eu fiz uns quadrinhos com um traço bem cagado, me senti bem. Continuei desenhando até que eu só parei, porque me deu vontade de fazer jogo. Então eu pensei em ideia para jogo, fiz sprite, fiz música, só que também não fui pra lugar nenhum com isso. E eu tô nesse eterno dilema, né, de não saber o que fazer com as coisas que eu gosto. Mas eu espero que, tipo, esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, sabe? Não desista das coisas que você gosta porque você não tá chegando longe com elas, mesmo tendo dedicado anos da sua vida pra ela, porque acontece, mano. Às vezes você tá nesse loop de, tipo, mudar entre 2 ou mais interesses. E tudo que eu posso recomendar pra você é, tipo, vai com calma. Você não precisa ser o melhor desenhista do mundo,
mundo. Você não precisa ser o grande game dev, você não tem que fazer Undertale 2, tá ligado? Só faz o que você quer, tenha diversão. Se você quer melhorar, tenha prioridades. No momento, eu acho que a arte é a minha prioridade, por causa desse lance do Offtober que eu tô tentando fazer. E porque, tipo, o jogo é uma parada que envolve vários outros fatores, além da arte em si. Então, mano, eu tô nessa jornada assim como todo mundo. E eu queria fazer um vídeo que, tipo, não é só alguém que sabe o que tá falando, te ensinando a fazer as coisas, mas um pouco de um desabafo de alguém que também tá perdido nesse mundo, sabe? Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Te vejo no próximo vídeo.